Bom dia, boa tarde. Eu sou o Enzo e vim apresentar sobre obras do Camus, o próprio Camus ou Camus e o absurdismo. Felipe, tu pode passar para mim? Não. Eu passo. Vai, passa. Vai. Enfim, vamos para o próximo. Vamos para o próximo? Então, aqui a gente tem um profile, sei lá como é que se fala, do que a gente vai falar. A gente vai falar primeiro do Albert Camus, o filósofo, depois o absurdismo, suas obras, o mito de Sísifo, para já engatar, a peste, o estrangeiro. O estrangeiro é onde eu vou mais na palpitação. Pode passar. Então, o Albert Camus, o Camus, ele foi um filósofo e jornalista francês. Só que ele não nasceu na França, argano francês, eu acho, pelo que eu não me engane. E bom, ele foi um filósofo que, como na próxima vez, ele criou a ideia do absurdismo. Porém, ele, durante a sua vida, durante as suas vidas, durante seu caminhar como filósofo, ele foi jornalista e também escritor de romance. Esse romance está entre aspas porque, exemplo, O Estrangeiro ou A Peste, pelo que eu li, não parece tanto um romance, tipo, uau, nossa, eu gosto tanto dela, principalmente por causa dos personagens do Camus. Enfim, pode passar para a próxima. O absurdismo. O absurdismo ele é uma ideia filosófica que crê basicamente no seguinte: o mundo é um absurdo. É isso aí, rapaziada. É um absurdo. E bom, o próprio Camus, como eu vou falar no livro dele, isso já vai contar um pouco do tempo, ele usa a ideia do Sísifo. Sísifo, ele carrega a pedra para o topo, a pedra é derrubada. Sísifo, então tem que derrubar a pedra para o topo, desculpa. A pedra tem que... A pedra ela é derrubada e ele tem que subir a pedra de novo. O absurdismo, ele crê que a ideia não é essa ida e volta, mas sim a caminhada do Sísifo. E é imaginar ele sendo feliz com o absurdo que foi dado a ele, tá ligado? Uma outra ideia foi a de o sentido da sua vida é você que dá, tá ligado? A vida não tem um sentido e isso é o absurdo dela, você contemplar. E bom, resumindo é isso. Bom, aqui são as obras do Sísifo, como o mito de Sísifo não, de Camus. E como dito, temos o mito de Sísifo, que nisso é uma obra filosófica e também um debate, eu acho. Eu não cheguei a ler totalmente ele, eu vi só o começo dele, que é basicamente essa ideia filosófica. Temos O Estrangeiro, o meu livro favorito dele, que é basicamente a história do Morceau, mas isso aí eu vou me aprofundar mais pra frente. A Queda, eu não cheguei a ler. A Peste conta de uma cidade que sofre com a peste, que inclusive eu vou falar na hora, quando eu for falar, de que a peste, ela é tratada, ela é uma analogia ao nazismo, tá ligado? Da época. A morte te faz feliz, a morte feliz, que eu também não li, e Diário de Viagem. Esse Diário de Viagem, eu vi que tem um bagulho, tipo uma parte dele no estrangeiro. Mas enfim, vamos para a próxima. O mito de Sísifo, como eu disse outra vez, ele é claro. O mito de Sísifo, ele é basicamente essa ideia, o Camus explicando o absurdo da vida e como a vida é absurda, e também pontuando a ideia de o homem, ser humano, ele só tem três escapatórias: suicídio físico, suicídio espiritual, religioso, perdão, e a aceitação do absurdo, de que a vida é um absurdo por si só. E resumindo a obra é isso. A peste, como eu já dei dei um bagulho lá, deu um saborzinho, uma amostra extra. Ela é basicamente, o resumo é uma cidade onde ela era pacata, bem tranquila. Inclusive, o começo do livro, ele deixa bem explícito isso de que é algo pacato, algo bem tranquilo, a cidade, que começa a sofrer com pestes de rato. Começa tipo um rato morrendo aqui, outro rato morrendo lá, e depois acaba se espalhando para as pessoas. Nisso tem outras, como eu disse, tem uma puta de uma analogia ao nazismo, essa questão do vírus, da praga, da peste, mas em resumo é isso.
vamos para o grande final, que no caso é a cereja do bolo. Vamos falar de O Estrangeiro, que inclusive é um dos mais populares livros do campus, tá ligado? Pode passar? Vamos falar da história. A história, ela basicamente é separada em duas grandes finais, duas partes. Que é, primeira parte é a história pacata do Rousseau, que é basicamente as peripécias do mano Rousseau, esse cabo aqui. E a segunda parte é o julgamento do Rousseau. A primeira parte, essa parte mais pacata, conta tipo da vida do Rousseau, basicamente, do ponto de vista de, porra, hoje mamãe morreu, ou talvez tenha sido ontem, não sei direito, recebi um telegrama do asilo, ei, sua mãe morreu hoje, meus pêsames. A parte, inclusive, essa é a primeira parte do livro, eu acho muito foda. Mas enfim, isso, ele vai pro cemitério, vai pro asilo, onde a mãe dele estava sepultada, ele encontra Maria, pelo que eu não me engano, é o nome. Nisso ele tem tipo um romancezinho, porém é um Rousseau, ele é literalmente a porra de uma porta. O personagem é literalmente. Aí, ô Rousseau, tu quer casar comigo, mano? Ele tanto faz, paizão. Isso faz o Rousseau ser um personagem, mas enfim, isso eu vou deixar para depois. E bom, o julgamento do Rousseau, ele se trata muito depois dele ter matado um árabe na praia. Por que ele matou um árabe na praia? Bom, primeiro, insolação. E segundo, porque teve uma baita de uma briga entre um amigo que era cafetão dele com esse árabe. Porque o amigo cafetão dele batia na irmã que era a esposa dele, a irmã do árabe. Que ele matou, que o moço matou. Mas enfim, a história é basicamente isso, até o ponto final onde, tipo, o moço morre por causa de cadeira elétrica, tá ligado? Pode passar, meu irmãozinho. Então, aqui a gente vai falar dos personagens do meu herói, Rousseau. Muito foda ele. Que inclusive tem várias, várias não, mas tem algumas representações deles, que é tipo do filme, tá ligado? Do próprio filme O Estrangeiro, do Linus Company, que daqui a pouco eu vou falar, vou ficar muito empolgado falando do Rousseau do Linus Company, e o próprio Camus. Por que o Rousseau ele se encaixa muito no Camus? Porque o Camus, primeiro, ele tinha uma questão mais, tipo, ele tinha uns problemas com a mãe dele, tá ligado? E também porque o Camus é literalmente um francês, ponto. É um francês comum. Bom, como eu disse, o livro tem poucos personagens, porém mesmo assim é bem construído, que basicamente o que importa é só a porra do Rousseau e um pouco do árabe, ou do Salman também, tipo, o Salman é um personagem que acha da hora, tá ligado? Mas enfim, pode passar. Enfim, minha opinião sobre o livro, não sei se deixei claro, mas puta que pariu, eu amo a porra do Estrangeiro, tá ligado? Ele é um livro que, a primeira vez que eu li, eu tava, tipo, lendo e porra, me surpreendeu, cara. Tipo, eu já sabia da questão do árabe, de toda a briga dele com árabes, por que aconteceu. Porém, eu lendo aquela cena do próprio Camus descrevendo de, porra, como a luz do sol interferiu ele a matar o árabe, tá ligado? Por que a luz do sol interferiu a matar? Por causa que é aí que tá. O Rousseau, ele é um cara meio francês, mas não sai de casa, né, tá ligado? E nisso ele teve, quando ele saiu de casa, as duas vezes. A primeira foi quando a mãe dele morreu numa parte do cemitério, onde, tipo, ele e um outro humano tiveram que, tipo, levar o cachorro pra alguma parte, eu não lembro direito. Isso é logo no começo. E a segunda vez tem essa parte onde ele matou o árabe. E as duas vezes, mais nessa do árabe, foi por causa da insolação. Porém, tem muita questão do, porra, o Rousseau, ele é inocente, ele fez por causa da insolação, para não sei o quê. Eu acredito, porra, inocente não é, porra. Mas, tipo, o jeito que ele é julgado na segunda parte, ele não é julgado porque ele matou o árabe, mas sim porque ele não chorou no cemitério da mãe dele, tá ligado? Ele tava, tipo, sei lá, dormindo enquanto os caras estavam chorando. Então tu acha que O Estrangeiro é uma meio que biografia também do Camus? Sim, por causa que, depois que tu pega um pouco da história do Camus, você percebe o quanto, tipo, tem um pouco de semelhança. E também O Estrangeiro pode se referir muito ao próprio Camus.
de que nessa época onde ele escreveu, era quando ele tipo, tava se mudando pra Paris, pelo que eu não me engano. Mas tipo, tava se mudando pra França, tá ligado? Então, o estrangeiro pode se interferir muito nessa questão, velho. Além do próprio quê? De que o Rousseau, ele é literalmente a personificação do absurdismo. Ele é a aceitação do absurdo. Porra, minha mãe morreu. Beleza, mas o que eu vou fazer, cara? Ah, sei lá, a mina me pediu um casamento. Porra, mas o que eu vou fazer, cara? Tanto faz pra mim, cara. Fui preso. Ah, tá. Matei um árabe, né, pai? Ele é literalmente isso. Ele não, tipo, não tem uma emoção, porque muitas das partes do livro, ele é descrito como uma pessoa que tem uma certa apatia para os outros, principalmente usando o exemplo do Salamano, de que o Salamano, ele era um velho fugido que ele vivia brigando com o cachorro, porém, quando o cachorro ele fugiu, o velho se desabou de choro, tá ligado? E, qual é o nome? Nisso, o velho, ele chegou pro moço, porra, cara, esse cachorro era da minha falecida mulher, cara. Embora eu brigasse, porra, eu curtia pra caralho o cachorro. E, basicamente, minha opinião é formada tipo, por isso, eu acho muito foda esse livro. Principalmente por causa que eu sinto que a caneta do Camilo tava, tipo, pegando fogo, tipo, muito assim, das escritas, tipo, desde o começo do Hoje Mamãe Morreu, ou talvez tenha sido ontem, não sei direito. Ou até tipo, essa descrição do Mussou matando um árabe, tá ligado? O Tobi morreu cedo também, né? Ele morreu de Sim, Mussou, pelo que eu não me engano, tipo, pelo que o livro dá para entrar, ele tem tipo, uns 20, nas casas do 20, tá ligado? Mas eu digo, o Tobi na vida pessoal dele morreu. Eu, sim, não. Mas também, professor, fumando e tomando café todo dia. Ele gostava muito, disse que ele era muito mulherengo também. Tem isso também. Embora eu acho que, tipo, ele era mulherengo, porém ele dava muita atenção pra mulher dele, tá ligado? Enfim, vamos para a próxima, que aqui é onde eu vou. Tô empolgadinho, cara. Que é falar do Moção no Nimbus Company. E aí? Aqui eu vou, só dar uma pincelada de falar que o Moção no Nimbus Company, este homem, este francês, tem as ideias, vulgar skins, mais apelonas do jogo, além dos egos mais apelonas do jogo, porém, incrivelmente, ele é a cor de uma tábua, assim como no livro, cara. No livro, tipo, ele tem essa pessoa de tábua, beleza, isso aconteceu, mas foda, né, pai? E bom, no Nimbus Company, como eu disse, ele tem as melhores ideias e melhores egos, porém, tipo, ele é raramente importado, tá ligado? Muito foda. Inclusive, ele tem uma boa relacionamento com a Don Quixote, que é a minha personagem favorita. Enfim, pode passar, eu só queria dar uma empolgadinha. Alguém tem uma pergunta? Essa questão do absurdismo deles. Sim, enfim. A vida pra ele então é um absurdo. Sim, a vida por... Caraca aí, deixa eu me empolgar um pouco, então. Enfim, a questão do absurdo por Rousseau é justamente essa questão... Oi? Qual que é a pergunta? Qual que é a tua pergunta, mano? Sobre o Camus. Sim, sobre o Camus e sobre o absurdismo. Ele gosta de falar. É que esse cara é muito foda, eu gosto pra caralho do Camus, cara. O Camus é tipo, porra, meu herói, o filósofo, tá ligado? Meu filósofo herói, tá ligado? Então a vida dele é um absurdo sem sentido e... Sim, exatamente. O Rousseau, ele, literalmente, no começo do livro, o chefe dele chegou e falou, aí, esse Rousseau, mano, tu quer um aumento aí, pô? Sabe que vai ter que se mudar. O Rousseau, ele falou, porra, tanto faz pra mim, cara. Aí, o chefe dele, meio, tipo, desacreditado, pergunta, tipo, porra, como assim tu não quer um aumento, cara? Não quer um bagulho? Isso, ele falou, porra, ia ser maneiro, porém, porra, vou ter que me mudar, não sei o que. Ele, tipo, planejou tudo, tá ligado? Com essa questão, tipo, tanto faz, tá ligado? Com esse único pensamento de tanto faz. Um outro que explica essa questão do absurdo do Rousseau é a própria morte da mãe, porra. O Rousseau, ele recebe um telefonema, porra, aí, tua mãe morreu, cara. Ele ficou, tipo, se perguntando, tipo, caralho, ela morreu, né? Mas foi hoje, foi ontem, quando que ela morreu, tá ligado? E ele não se importou, tá ligado? Tipo, tanto faz, foda-se, tá ligado? E é basicamente o absurdo do Rousseau, é literalmente isso. Eu falando assim, não pode não parecer tão marcante, tão, tipo, na cara. Personagem do livro do Camus. Sim.
Mais alguma pergunta, professor? Não, é isso daí, essa questão do... Então, pode passar para o fim. End da aula, rapaziada. Lembre-se, o fim também é o início. E obrigado, mamãe. Tamo junto, pode falar.